Nesse vídeo eu vou mostrar o cronograma completo e plano de reta final para o concurso do TJ Santa Catarina, que saiu agora em 2026, e vou focar no cargo de técnico judiciário, cargo de nível médio, cargo mais volumoso, que paga mais de R$ 8.400 iniciais. Você está vendo na tela o mapeamento completo, eu coloquei todas as matérias e o mais importante, a relevância de cada uma. E é muito importante que você entenda isso. Se você não entender, o concurso vai estar para aquele lado e você vai estar correndo para cá, entendeu? Quando eu fiz uma análise no YouTube desse concurso, logo na sequência veio um comentário de uma pessoa falando: nossa, tomem cuidado, viu? Veio informática no concurso. Estudei muito informática, foi muito pesado lá no TJ Rio Grande do Sul. Se você não estudar muito informática, você não vai passar? Sinceramente, não faz o menor sentido, gente, porque informática tem 6% de relevância para o total da prova, certo? Só que informática é uma matéria diferentona aqui quando você olha o edital, né? Eu mostrei para vocês lá no edital mastigado que, na verdade, nós temos alguns tópicos de informática clássica e esse proteção de dados aqui, sinceramente, é mais legislação. No final das contas, tem a LGPD e tudo mais. Então, nós podemos pensar que informática aqui corresponda talvez a 3% do total da prova. Sinceramente, dane-se a informática. Você pode até, né, se você tem uma dificuldade grande em informática, se você domina muitas outras matérias, você pode gastar uma energia maior. Fora isso, não faz sentido o que essa pessoa falou. Sendo muito sincero, para o planejamento não faz sentido. Então é importante você entender a relevância de cada matéria. Informática, aqueles pontos clássicos da informática, talvez seja um ponto até que você pode deixar de lado. Agora, português não. Português é uma matéria altamente relevante. Direito administrativo também não. Ó, 13%, 13%. Então o ideal é sempre que você jogue um esforço proporcional para cada matéria, tá? E claro, de acordo com o seu rendimento também. É importante personalizar seus estudos. Por exemplo, se você é professor de português e domina a matéria de português, né? Inclusive o português da FGV, que é bem diferente no final das contas, você faz um simulado e percebe que você vai muito bem em português, abre mão de português. Gaste toda a energia nas outras matérias. Qual matéria que você tem mais dificuldade? Administrativo? Joga todo o seu tempo de português em direito administrativo. Você consegue equilibrar seu planejamento, lembrando, é claro, que a nossa mentoria automatizada ela já faz isso para você de forma personalizada, fechado? Ela já cria o seu cronograma e personaliza seus estudos. Mas é importante você entender isso. E aqui, né, nós temos até uma relevância bem maior, cerca de 85% do total da prova, gente, será focado em legislação, como eu já expliquei lá no nosso planejamento. Eu acredito que, na verdade, 90% das questões serão focados ali em legislação. 85% do total da prova é correspondente aqui na prática a direito/legislação, fechado? E agora, gente, eu quero mostrar para você o planejamento completo. Nesse momento, nós temos 92 dias na saída do edital até a prova, 92 dias para a prova do TJ Santa Catarina. Então, eu recomendo que você siga com um ciclo de 6 semanas que eu anotei aqui no cantinho. Por que 6 semanas? Da metade do tempo até a data da prova. Então, nós teremos 2 ciclos de 6 semanas. Teremos ciclos na prática aqui de 45 dias. O que significa esse ciclo? Eu quero que você, nessas 6 semanas, tenha contato com as melhores questões para você entender aquilo que é mais recorrente dentro de cada matéria, inclusive em português. Nessa parte clássica de informática, você só vai estudar por questões de engenharia reversa e que você tenha contato também com todo o material enxuto, principalmente dessas outras matérias de direito/legislação, que são conteúdos mais controláveis. Em 45 dias, você consegue fazer isso com esse cronograma que eu vou te mostrar. Eu propus aqui um cronograma de 4 horas, estamos numa reta final, vale muito a pena você tentar chegar a 4 horas, claro, o cronograma ele sempre está aberto, 4 horas é o grande padrão que nós temos aqui de resultados extraordinários de pessoas que seguem a metodologia da aprovação ágil e garantem sua aprovação, mas é claro, o cronograma está aberto para você. E também a mentoria automatizada, você aqui no curso da aprovação ágil, no próximo módulo você vai ver isso em detalhes, você consegue colocar a sua janela de estudo e ela vai preparar tudo certinho para você, tá bom? E é importante que você siga esse planejamento, gente. Na prática, eu quero que você estude na semana 1, estude na semana 2, seguindo esse cronograma. Na semana 6, no domingão, você vai fazer um simulado. Você vai pular aqui direito processual penal, não vai revisar suas maiores dificuldades e vai fazer um simulado para você tomar aquele choque de realidade. E aí, quando você verificar a sua nota dentro de cada matéria, nós vamos personalizar seus estudos para jogar mais energia naquelas matérias em que você tem maior potencial de evolução. Eu vou fazer uma simulação com vocês aqui em relação a isso. Vamos dizer que você vai começar agora, ó, nessa semana, segunda-feira, e você vai estudar português. Como que você vai estudar português? Do jeito que eu te ensino no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, nos dias 2 e 3. Você vai estudar só com questões de engenharia reversa, vai fazer aquele exercício que eu mostro lá de como dominar da interpretação de texto, literalmente brincando de colorir, e você vai conseguir melhorar muito na FGV, que cobra muito a interpretação de texto. Então aqui você vai estudar só com questões da FGV de nível médio, principalmente com cursos grandes que acontecem
aconteceram recentemente. A FGV fez vários concursos e vamos que vamos. Você vai ficar 3 horas e meia, que é um estudo proporcional aqui para quem está com 4 horas de estudos por dia, certo? Noções de informática e proteção de dados. Você vai complementar as 4 horas do dia aqui com 30 minutos, só estudando também por questões de preferência na parte da FGV aqui naquela parte clássica, e claro, também você vai ver aqui os materiais enxutos de proteção de dados, né, da LGPD e tudo mais que nós liberamos para vocês. Legislação institucional, as matérias de direito aqui na prática, gente, eu quero que você estude metade do tempo com material enxuto, metade do tempo com questões, tá? Eu recomendo que você faça isso aqui, por exemplo, em direito constitucional, fica mais fácil da gente fazer a conta. Ó, você vai estudar direito constitucional, você vai ter 2 horas, certo? Para estudar aqui. Eu quero que 1 hora você estude com material enxuto, pegando aqui da página 1 até a página 10, se você conseguir, e que na outra hora, na outra metade do tempo, você estude com as melhores questões dos filtros perfeitos, porque aí você vai ficar toda hora revisando aqueles temas que são mais recorrentes para o TJ Santa Catarina e de concursos parecidos também. É só seguir o passo a passo, inclusive, quem não viu ainda, eu recomendo que veja o workshop para você conseguir a sua aprovação no TJ Santa Catarina, que eu explico isso daqui em mais detalhes. Mas é só seguir sempre na parte de direito, né, direito/administração, que a gente tem um pontinho aqui também em gestão pública, né, que aqui na prática eles cobraram gestão de pessoas, em conteúdos que nós temos direito e a administração. Sempre trabalhe com material enxuto e questões. Fazendo isso, você vai ter o melhor do estudo e, claro, em 45 dias você consegue, sim, com 4 horas diárias aqui, ver tudo e fazer as melhores questões. Então, você vai estar muito pronto e, claro, eu reforço esses fundamentos do estudo pelas questões com materiais enxutos nos dias 4, 5 e 6 do desafio. Recomendo sempre que você comece com o desafio, está disponível para todo mundo que tem um curso aqui da Aprovação Ágil, e lá tem um grande segredo para você ter um estudo mais prático, mais efetivo e chegar muito bem nesse concurso. E você vai seguir no cronograma aqui, ó, gente, semana após semana, dia após dia, né? É importante no começo ter esse cronograma às vezes na tela, ou seguir com a nossa mentoria automatizada, na verdade, que é até mais interessante do que esse cronograma. Eu sempre uso esse cronograma mais simples, que fica mais fácil de eu mexer aqui na tela e mostrar para você os fundamentos, certo? Mas a mentoria automatizada ela é muito mais desenvolvida e vai te ajudar mais. Eu recomendo que você use isso daqui principalmente no começo, porque no começo você precisa criar mais hábitos de estudo, você precisa controlar de forma mais próxima ali o seu estudo, então faz muito sentido você ficar sempre controlando aqui e sentir que você está evoluindo, certo? Aqui no domingão você vai marcando, você vai estudando todos os dias. Fez a primeira semana? Bora lá na segunda semana, claro. Aqui, ó, se você parou na página 10 de ética e gestão, você vai continuar da página 10 até a página 20. Você vai seguindo com os seus estudos para tentar esgotar o edital. E você vai seguindo nas próximas semanas. Na semana 6, você faz um simulado. Nós já temos simulados aqui para você dentro da plataforma, teremos mais. E você faz o simulado, e o simulado é muito importante porque ele vai te dar aquele choque de realidade. Às vezes é um tapa na cara mesmo, para você entender que é normal, gente. Sempre você vai ter um desenvolvimento diferente do seu coleguinha em algumas matérias. Tem pessoas que vão evoluir muito rápido aqui em direitos humanos, direito constitucional. Outras pessoas vão ter dificuldade nessas matérias. Se você precisa entender a sua realidade e adaptar o seu estudo para a sua realidade. O mais importante aqui no simulado é verificar em qual ponto você está bem, em qual ponto você está mal e ajustar os seus estudos. Naquilo que você está bem, você tira o pé. Porque nós temos tempo limitado e você precisa explodir a sua nota. Se você faz 90% de português, não faz sentido você continuar gastando a mesma energia em português. Sendo que, na verdade, você tem ali um acerto de chute, praticamente de 30% em direito administrativo. Então você tem que jogar mais energia em direito administrativo, certo? Vou dar um exemplo para você aqui. Imagine só, nesse mesmo exemplo que eu já dei até no começo aqui, um professor de português que queira fazer esse concurso, certo? Ele viu o concurso, uma grande oportunidade, um salário muito maior do que ele ganha atualmente, aí ele vai lá e decide fazer esse concurso. Ele faz um simulado aqui e ele percebe que português realmente ele está dominante, ele faz mais de 90%, e aqui em direito administrativo, né, ele está muito ruim, porque ele estudou esses 45 dias aqui, nessas 6 semanas, e ele percebeu que naquela parte de legislação ele conseguiu evoluir mais rápido, na parte de direito administrativo, que tem alguns tópicos ali com uma linguagem um pouco mais pesada, às vezes, né, na parte doutrinária, ele sentiu mais dificuldade e ficou até com medo de fazer questões, não fez questões. O que essa pessoa pode fazer, cara? Ela vem aqui, tira todo o tempo dela de direito de português e coloca direito administrativo. Ou seja, ela dobrou a carga horária dela em direito administrativo. Provavelmente nessa reta final, nos próximos 45 dias, só com esse ajuste de tempo, ela vai evoluir muito em direito administrativo, porque não é uma matéria impossível de ser entendida, você só se dedicou pouco. Você não conhece essa matéria, então com mais 45 dias, com foco em resultados, você vai evoluir muito e a sua nota em português não vai mudar tanto. Deu para você entender? Fazendo isso, você personalizou os seus estudos, você tem muito mais chance de aprovação. O concurso é isso, gente, é um processo objetivo. Essa daqui é a metodologia da aprovação ágil, que já aprovou mais de 10 mil pessoas. Então, siga com esse passo a passo. E claro, né, gente, não é só mudar o tempo. Por exemplo,
Se essa pessoa aqui sentiu dificuldade em direito administrativo, não quis nem fazer questões, ela pulou aquela etapa que é a mais importante de fazer questões, verificar seus erros, fazer engenharia reversa e tudo mais, ela pode, nesse tempo aqui, só fazer questões de engenharia reversa. É inegociável, porque com certeza ela vai evoluir muito mais, ela vai repetir mais vezes aqueles temas que são mais cobrados. Deu para você entender? Então você tem que mudar também o estímulo de estudo. Naquilo em que você não está funcionando, procure novos estímulos. E normalmente o grande segredo para você ter resultados em concursos é fazer questões desde o começo, que é algo que a galera normalmente que tem dificuldade em uma matéria foge. Não tem matéria difícil, é você que repetiu pouco, é você que enfrentou pouco os seus erros. Se joga no processo que eu tenho certeza que você vai evoluir bastante, tá? E é claro que esse exemplo que eu dei aqui de uma pessoa que é muito boa em português e que é uma negação em direito administrativo é um exemplo bem extremo, né? Normalmente no mundo real não é assim, gente. Você vai ter aqui um rendimento de 80% em português e 70% em direito civil, que é uma matéria que tem uma relevância bem diferente ali, às vezes, de português. Como que você vai equilibrar esse estudo? Para isso, não tem problema, né? Antigamente era algo complicado de fazer, você tinha que parar para pensar. Hoje em dia, nós temos a mentoria automatizada que você vai ver no próximo módulo e você faz o simulado, joga sua nota, ela cria o seu cronograma personalizado de forma automática. Isso daqui, gente, vai ser o grande segredo para você controlar seus estudos e continuar evoluindo e garantir, claro, que você vai sempre evoluir ciclo após ciclo, tá? O simples funciona, gente. Foque aqui nos materiais enxutos. Esse daqui é um concurso de nível médio, não criem monstros. A FGV, ela tem um perfil, sim, mais pesado, só que principalmente lá em português. Na parte de direito, a tendência é que seja um conteúdo muito, muito, muito mais voltado para legislação, a não ser, é claro, naqueles tópicos que são puramente doutrinários. Ou seja, você tem que seguir com material enxuto. O segredo da aprovação está no material enxuto e estudar com as melhores questões, ficar alinhado a isso, tá? Não faça questões de magistratura, evite necessariamente nesse momento priorizar questões de analista de tribunais federais, de TJs e tudo mais, foque principalmente nos cargos de nível médio, claro, essas questões que façam sentido, que tenham conexão com o edital do TJ Santa Catarina, tá? É só você seguir com os filtros perfeitos que nós liberamos aqui no curso e não vai ter erro. E em breve, nesse mês ainda de abril, nós teremos muitas novidades para vocês aqui. Fiquem atentos, tá? A gente vai ter a maior novidade da história da aprovação ágil. A galera do VIP já sabe o que está acontecendo e vocês aqui de técnico terão novidades em breve. Claro, quem é formado em direito, gente, ó, eu recomendo que vocês entrem no VIP da aprovação ágil e que vocês estudem para analista jurídico, tá? E aí eu recomendo que você estude só para analista e faça a prova de técnico, isso daqui é possível. E analista eu acho que vai ser até mais fácil para a galera que é formada em direito, porque a tendência é que chame muito mais e fica mais fácil você se adaptar até para outros concursos depois, tá? Quem não tá no VIP ainda, lembrando que o analista jurídico vai ser um curso exclusivo para a galera do VIP da aprovação ágil. Tem alguma dúvida aqui? Mande, que a equipe da aprovação ágil está à disposição, eu também estou à disposição para ajudar você. E claro, a gente se vê em breve, continue nos próximos módulos, tá? Veja a mentoria automatizada, se você não conhece ainda como que ela funciona, comece a utilizar a mentoria automatizada e também siga nos próximos módulos, que aí vai ficar tudo mais simples. E se você não fez o desafio ainda, ó, do fundo do meu coração, faça o desafio. Ele vai facilitar muito a sua vida. Você vai ter muito mais velocidade na execução de tudo que eu estou mostrando aqui. Fechado? E a sua chance de aprovação no TJ Santa Catarina aumenta muito depois do desafio. Um abraço, a gente se vê em breve.